Eu sou o Matheus Hau e no vídeo de hoje a história de um cara que foi estudar na Universidade de Chicago, montou um banco e hoje é ministro da Economia, nosso querido Paulo Guedes. Bem, se você já está acostumado aqui no canal Juros Compostos, sabe que eu gosto de trazer histórias de pessoas que se destacam na sua área de competência. E nada mais competente que alguém que consegue a oportunidade de gerenciar a economia de um dos maiores países do mundo, que é o nosso Brasil. Então senta, fica confortável, mas antes disso, aproveita e se inscreve aqui no canal Juros Compostos, o melhor canal para esse tipo de conteúdo informativo, e fortalece a firma e aproveita que a gente é um small cap, porque quando eu chegar em 10 mil inscritos nesse canal, eu vou fazer sorteio de caneca, blusão, vai ser uma coisa muito foda. Então já clica aqui nesse botão vermelhozinho e aproveita que você tá aí embaixo, vê essa mãozinha e clica lá que quando você clicar vai acontecer uma coisa extraordinária. Brincadeiras à parte, então bora pro vídeo. Paulo Roberto Nunes Guedes nasceu no dia 24 de agosto de 1949 na cidade do Rio de Janeiro. A sua mãe era servidora pública do Instituto Brasileiro de Resseguros, a atual IRB Brasil Resseguros. Além disso, seu pai era empreendedor e tinha uma espécie de papelaria, onde vendia materiais escolares. Além de Paulo Guedes, o casal teve outro filho, Gustavo Henrique Nunes Guedes, que hoje é empresário. A história e a infância de Paulo Guedes não é amplamente conhecida pela mídia. Apesar disso, imaginando aí o salário de uma servidora pública na década de 50 e 60 de uma empresa como a IRB, a gente consegue imaginar que a vida de Paulo Guedes era confortável. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, ainda muito jovem, o Paulo Guedes se muda para Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, a capital, e vai estudar no Colégio Militar de Belo Horizonte, no período de 1961 até 1967, e a sua família morava ali no bairro da Barroca. Após terminar o colegial, ele decide cursar Economia na Universidade Federal de Minas, onde ele se apaixona pela vida acadêmica e pela docência. Depois de finalizar o curso de Economia, ele vai fazer mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, uma das maiores universidades do Brasil e uma das mais reconhecidas também. Nesse meio termo, apenas com 25 anos, ele termina o seu mestrado e obtém aí uma bolsa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para poder sair do Brasil e estudar na Universidade de Chicago. Como seu mestrado feito na GV não foi reconhecido, ele acabou tendo que fazer uma outra especialização na Universidade de Chicago para depois começar o seu doutorado. Aqui vale um destaque muito importante que eu preciso contar para você sobre a Universidade de Chicago. Se você não é muito acostumado a estudar economia, saiba que a Universidade de Chicago, nas décadas ali de 60, 70 e 80, foi berço de uma das principais teorias liberais e também de um professor que se tornou conselheiro da Margaret Thatcher, a primeira-ministra ali do Reino Unido, e também do Ronald Reagan, que foi o 40º presidente dos Estados Unidos. O nome desse cara é o Milton Friedman, que postulou o que a gente conhece hoje como uma das espinhas dorsais do novo liberalismo que os países adotam atualmente. Além disso, a Universidade de Chicago foi a incubadora de pessoas que mudaram a economia da América Latina, onde os Chicago Boys, um grupo de estudantes da universidade, foram contratados pelo governo do Pinochet, que depois viria a se tornar uma ditadura, para poder reestruturar a economia do Chile, que hoje vem crescendo a passos largos. Nos anos de 1978, com 29 anos, ele se torna PhD pela Universidade de Chicago e volta para o Brasil para poder cursar a carreira de docente. Apesar de toda essa bagagem acadêmica, o Guedes não consegue uma cadeira fixa como docente nas principais universidades do Rio de Janeiro. E no começo da década de 80, ele consegue uma vaga como docente em regime de dedicação parcial, como se fosse um professor substituto na PUC do Rio, na GV e no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, conhecido como INPA. A GV e a PUC tinham uma briga, uma espécie de rixa, e ele acaba se dedicando mais ao INPA. E apesar disso, ele estava extremamente insatisfeito por não conseguir cargos relevantes nas universidades que ele lecionava. E é por isso que ali nos meados dos anos de 1984, ele vai para o Chile e é recrutado por Jorge Celumi, ex-diretor do orçamento do regime de Pinochet, que dirigia a Faculdade de Economia e Negócios da Universidade do Chile. Lá no Chile, durante a ditadura militar, ele aceitou um cargo numa cadeira de docência em tempo integral na Universidade do Chile, finalmente conseguindo o cargo que ele sempre queria, como um docente fixo ali, um cara contratado pela universidade
universidade, adquiriu o respeito e o renome em uma cadeira dentro de uma universidade. Bem, apesar disso, o governo do Pinochet acabou se tornando uma ditadura e por conta de medo de perseguição pelas ideias que ele defendia de um Estado mínimo, que era o que pregava a Universidade de Chicago, que ele aprendeu com os Chicago Boys, ele acaba saindo do Chile e voltando para o Brasil, no meio ali da década de 80. A década de 80 é tida como a década perdida e a recessão econômica tomava conta do Brasil. A inflação estava muito alta e o sonho do Guedes era mudar o país de alguma forma e trilhar a carreira política. Mas apesar disso, ele nunca conseguiu uma oportunidade de fato e volta para a vida acadêmica como docente. As medidas populares que o Guedes pregava como autonomia do Banco Central, câmbio flutuante, equilíbrio fiscal e regime de capitalização da Previdência eram extremamente impopulares e ele consegue então um cargo como professor no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, onde se tornou diretor técnico no ano de 1983, com 34 anos de idade. Apesar disso, o ano de 1983 foi extremamente decisivo para a vida e para a carreira profissional de Guedes. Foi nesse ano que ele se junta com André Jakurski e Luiz César Fernandes para criar, primeiramente, a Pactual DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, que posteriormente viria a se tornar Banco Pactual. O banco deu muito certo e no ano de 2006, em dezembro, o Pactual foi vendido para o banco suíço UBS, por uma pequena bagatela de 3,1 bilhões de dólares. O UBS Pactual foi adquirido pelo BTG Investments, criado aí por André Esteves, que era um executivo do UBS, por um montante de 2,1 bilhões de dólares, criando o que a gente conhece hoje como BTG Pactual. E é por isso que, apesar de muitas pessoas falarem que o BTG Pactual é o banco do Guedes, na verdade isso não acontece de fato. Durante esse período, o Guedes atuou como colunista dos jornais O Globo, Folha de São Paulo e das revistas Época e Exame, abordando temas ligados ao mercado de capitais e gestão de recursos públicos. Em sua coluna no jornal O Globo, Guedes foi crítico do cenário político brasileiro de maneira ferrenha e é por isso que ele conseguiu destaque. Ele acabou prevendo por diversas vezes crises que aconteceriam na economia brasileira e uma delas ele acertou bastante e conseguiu uma certa popularidade. Além disso, ele foi um dos responsáveis por acompanhar de perto os desdobramentos da Operação Lava Jato e lutou ativamente aí no cenário de corrupção. Com o passar dos anos, ele acaba ganhando cada vez mais notoriedade e popularidade, até que no ano de 2017, Guedes foi anunciado pelo pré-candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, como a sua principal alternativa para o Ministério da Fazenda. O nome do Guedes como ministro da Economia foi muito bem recebido pelos investidores e eu me lembro bem que no dia que ele foi anunciado, a bolsa inclusive subiu, porque as expectativas dos investidores era que Guedes, um liberal de extrema convicção, seria a razão pelo qual o Brasil engrenaria na reforma da Previdência e também na desestatização de empresas importantes como a Petrobras e a Eletrobras. E o Guedes vem se esforçando muito para poder aprovar a reforma da Previdência, mas a sua visão de liberal está cada dia menos creditada, uma vez que na gestão do Guedes a gente teve aí a tributação dos dividendos sendo aprovada e também o aumento do IOF para poder custear o Bolsa Família. Bem, eu acredito que olhando para a história do Guedes, a gente consegue ver que a docência e a vida de professor sempre foi muito presente e a sua vontade política de fazer grandes feitos é realmente notória. Em termos de conhecimento, o Guedes não decepciona ninguém, estudou num dos berços do pensamento liberal que a gente adota nos principais países da economia mundial, mas acaba que por fatores relacionados à crise sanitária, de saúde e também econômica que a gente enfrentou, as medidas e o plano que ele tinha acaba que não foi posto tão em prática. Então agora é a sua vez. Comenta pra mim, você acha que o Guedes está fazendo um bom trabalho como ministro da Economia? Não deixa de se inscrever no canal e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.